capítulo 28, de 18 a 20, um texto muito conhecido de todos os cristãos pelo mundo, conhecido como a Grande Comissão. Mateus 28, de 18 a 20. Organismo vivo. E é óbvio que em momentos de mudanças nas nossas vidas, não é? De fechar de ciclo, de abrir de ciclos, nunca é fácil. Quem já teve aqui algum filho que já casou e saiu de casa, sabe disso. Nunca é fácil fechar um ciclo, abrir outro ciclo. Quem teve talvez uma perda, também não é fácil. É óbvio que a gente prefere sempre ganhar e receber, mas muitas vezes também precisamos dar. Por isso, nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito nesse tempo e cremos que Ele vai continuar a fazer muito através da vida de cada um de nós. Eu quero partilhar essa mensagem de hoje, que, na verdade, não é uma mensagem que o João, né, que Deus pôs no coração de João primeiramente, mas primeiramente Ele pôs no coração do pastor Marty Ocaia, das Filipinas. Esse pastor, ele pregou essa semana no evento aqui no Porto, do Movimento de Juventude Global, não é? E foi muito interessante porque ministrou muito ao meu coração, algumas convicções que nós já temos na palavra, mas outras que vai sendo fundamentada. E ele disse uma coisa, que a igreja, para ser um organismo vivo, ela precisa ter um discipulado genuíno. E é interessante porque nós muitas vezes falamos de igreja e entendemos igreja como sendo uma instituição, um prédio, e muitas vezes nós rompemos com uma instituição, rompemos com um prédio. Mas a igreja de Cristo não é a instituição e não é um prédio. A igreja de Cristo são as pessoas, e por mais que a gente repita isso, gente, é difícil muitas vezes nós virarmos essa chave. Eu particularmente cresci num ambiente muito tradicional, e não só tradicional, mas religioso, muito religioso. Então, algumas coisas para romper uma barreira, ou seja, quem é chamado por Deus, vocacionado por Deus, no nosso imaginário normal, é o pastor, é o missionário, é o ministro do Evangelho. Só que a Bíblia diz que quem é vocacionado por Deus somos todos nós. Nós somos vocacionados pelo Senhor. Nós somos chamados por Deus para uma obra. E, portanto, vamos ler o texto. André, verifica para mim só se as portas estão lá fechadas. Obrigado. Porque eles são lindos e a gente acaba... Eu, pelo menos, fico assim... Eu tenho déficit de atenção, então tenho que focar assim, né? Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, meu Deus. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra por si só tem todo o poder e a autoridade sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque percebemos que nós não estamos sozinhos, desconectados, pelo contrário, há igrejas, ó Deus, pessoas que seguem a Cristo, discípulos de Jesus, espalhadas pelo mundo, ó Deus, em todos os continentes, ó Pai, a dizer que Jesus Cristo é a única esperança. E nós fazemos parte, ó Deus, deste movimento de Cristo que começou, ó Deus, quando Jesus veio a esta terra e sujou os seus pés na poeira desta terra, entregando a sua vida para pagar o preço pela minha vida, pela vida de toda a humanidade, Pai.
Meu Deus, obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, meu Deus, porque hoje temos a mensagem do Evangelho, a boa nova, a boa notícia que podemos levar a todas as pessoas, Pai. Fala conosco, para que sejamos, ó Deus, um organismo vivo, uma igreja saudável, uma família do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Um facto, meus irmãos e amigos aqui, é que muitos cristãos ainda não perceberam qual é o seu papel no plano geral de Deus. Nós, muitas vezes, estamos acostumados a ir num movimento ou ir numa onda, ou seja, eu estou aqui e toda pessoa de bem tem uma religião, e toda pessoa de bem, ela vai à igreja, alguma coisa assim, isso está no nosso imaginário. Só que qual é o meu papel, qual é o teu papel nesse movimento de Deus para a salvação da humanidade? Como dissemos, ainda nós associamos igreja ao prédio, associamos o sacerdote ao pastor da igreja, associamos e valorizamos títulos em vez das funções. Quantas brigas em igreja aconteceram por causa de títulos? Não é o caso, e a gente já conversou muito sobre isso, né, com o Timóteo também aqui, nossa caminhada, não é pelos títulos. E títulos, meus irmãos, não levam a nada. A gente gosta, eu sou o pastor, o bispo, o apóstolo, o pai apóstolo, semideus, né? Eu sou o evangelista fulano de tal, eu sou... Gente, todos somos chamados por Deus, vocacionados por Deus para cumprir a sua missão e temos uma função no reino. É interessante porque nós entendemos que a igreja é um organismo vivo e vida exige o quê? Movimento. Vida exige movimento. Quando a Catarina fez essa arte aqui, eu particularmente tenho uma dificuldade com arte abstrata, né? Eu fiz engenharia química, então a minha cabeça é muito cartesiana, né? E tal. Mas quando ela fez essa arte aqui, eu falei, uau, parece que isso está se mexendo. Parece uma rede, não sei, que está sendo jogada, alguma coisa que está em movimento. Igreja está em movimento, a vida é movimento. Se nós não nos movimentamos, a morte está a chegar. Jesus nos deixou uma grande comissão. E como eu disse, o pastor Marty Okaia, ele ministrou essa semana sobre discipulado genuíno. E eu quero meditar sobre isso dentro dessa perspectiva do organismo vivo. Em primeiro lugar, o discipulado genuíno é para toda a gente. Para toda a gente. Diz o texto bíblico. Você pode ler comigo? Acho que dá para lermos aqui todos juntos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. A vocação é para todos. Não é só para um clero, não é só para alguns. Eu me lembro, quando eu era ainda adolescente, eram promovidos cursos de pregadores leigos. Já ouviram essa palavra? Leigo, não é? O leigo. Tem o clero. Se tem leigo, é porque tem clero. Então, qual é a diferença quando nós criticamos outras vertentes do cristianismo que separam o clero do laicato, né, dos leigos? Porque o clero são aqueles que estudam a Bíblia, estudam as Escrituras, eles sabem o grego, o hebraico, até o aramaico, cara. Eles sabem as nuances do fenício e da influência na língua hebraica antiga e por que... Ora, eles é o clero. Eles é que têm a visão, a interpretação bíblica está restrita a esse clero. Durante muitos e muitos anos, inclusivamente, os leigos não podiam sequer ler a Bíblia. Entretanto,
A palavra de Deus nos chama para que nós sejamos sacerdócio de Cristo. Um dos princípios da reforma protestante, por exemplo, foi o sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, todos somos chamados por Deus para sermos intérpretes da palavra. Mas você diz, mas pastor, mas eu não estudei o grego, eu não estudei o hebraico, eu não estudei o aramaico, eu não sei nada dessas coisas de línguas e tal, eu não sei estudar o texto a fundo. Ora, estudar a palavra, eu conheço muita gente intelectual, que conhece as línguas originais, que conhece tudo de teologia, de história da teologia e tal, mas que não cumprem uma sequer palavra das Escrituras. Se fôssemos escolher entre um que conhece tudo e não cumpre, e uma pessoa que não conhece quase nada, mas cumpre só aquilo todos os dias, já valeu. É óbvio que não podemos também nos acomodar. Há pessoas que se acomodam. Eu não sei nada disso, então eu também não leio a Bíblia direito. Eu não gosto de ler muito, então eu não leio a Bíblia. Então ouça. Hoje nós já temos aplicações da Bíblia que eu, por exemplo, às vezes vou caminhar e o colesterol sempre ali um pouco mais alto. Meu remédio de colesterol é andar, caminhar, correr, coisa que eu detesto. Mas tem que fazer. E às vezes eu vou com os fones e ponho a Bíblia ali o áudio da Bíblia, e eu vou ouvindo o áudio da Bíblia e vou caminhando. Então assim, ouça a palavra, fala da palavra, lê a palavra. Gente, hoje nós temos, como eu dei um exemplo aqui, muita gente no mundo que não pode ler a Bíblia, que não tem acesso e não pode ter acesso à Bíblia. E nós temos o acesso à Bíblia, nós temos inclusivamente, às vezes numa aplicação de telemóvel, nós temos para aí 20 versões da Bíblia que nós podemos ler. Eu tenho aplicações da Bíblia, e eu posso depois recomendar algumas, não é? Que ela divide a tela ao meio, o ecrã aqui ao meio, e em cima está o texto em português, e embaixo comentários, e tem palavras que realçam ali e tal. Ou seja, Bíblia de estudo num telemóvel. Eu me lembro da época, o irmão Daniel vai lembrar disso, eu já vi as coleções dele lá, que você comprava enciclopédias de Bíblia. Eu tenho lá minha enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, que eu comprei na época do seminário ainda. Está lá. De vez em quando eu pego para ler. Consultar, né? Uma obra de referência. Mas muitas vezes eu confesso que está aqui, eu tenho já comentários bíblicos que estão aqui, eu acedo aqui e pronto, já conheci. Então, hoje nós, no mundo ocidental, nós não temos desculpa para não ler a Bíblia. Nós podemos ler a palavra. Então, assim, Jesus comissionou todos, falou-lhes a quem? A todos os que estavam ali. Então, Jesus comissionou a todos os cristãos, e nós vamos avançar por ele. Segundo lugar, o discipulado genuíno, disse o pastor Ocaia, começa em casa. E ele vai dizer assim, em segundo lugar, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá. Quando nós lemos esse texto, fazei discípulos de todas as nações, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Aonde estão essas nações? Longe. Pelo menos eu, as primeiras vezes, desde pequeno, quando li esse texto, eu lembrava logo da África, da Ásia, né, dos confins da terra. E aí o texto bíblico, ele está falando assim, vai fazer discípulos de todas as nações. Mas aonde que começa isso? Na nossa casa. Então assim, muitas vezes nós nos preocupamos demais, e não está errado, em ganhar pessoas para Cristo que nós não conhecemos, que estão do outro lado do mundo, mas nós não temos a mesma preocupação ou investimento de tempo no nosso vizinho ou alguém da nossa família, ou um colega de trabalho. Então assim, quantos filhos hoje estão longe do Evangelho? Pessoas que foram criadas em casas que ensinaram sobre Jesus, mas estão afastados do Evangelho. Pessoas que cresceram no meio religioso, e hoje nós temos um movimento
muito esquisito na América Latina, de uma forma geral, chamado desigrejados. Já ouviram falar essa palavra? É um neologismo aí, né? Desigrejados. E a maioria dos desigrejados com quem eu conversei, eles estão decepcionados, não é com Jesus. Eles estão decepcionados com quem? Com a instituição, com as coisas que fizeram ao redor de Cristo. Entretanto, a Fernanda, acho que disse isso hoje na escola bíblica aqui, não, foi a irmã Bernadette, a brasa fora do braseiro, ela vira cinza. Por isso que Jesus diz assim, vamos caminhar juntos. Gente, Jesus não precisava dos apóstolos para fazer o ministério. Vou falar uma outra coisa que é mais grave. Jesus não precisa da igreja ou de nós para fazer a sua obra. Aprove ao Senhor nos dar essa missão e caminhar conosco todos os dias, porque Ele quer conosco relacionamento. Lembra aquela história do filho, não é? O pai, quando chama um filho pequeno para lavar o carro, a última coisa que o pai espera é que o filho ajude a lavar o carro. Por quê? Porque o filho vai mais atrapalhar do que ajudar. O filho vai jogar o sabão na hora errada, vai esfregar na hora errada, vai molhar dentro do carro, não era para molhar, era só fora. O filho dá mais trabalho. Gente, nós damos mais trabalho, muitas vezes, para Deus do que fazemos a obra que Ele nos mandou fazer. Entendemos que Deus quer conosco uma relação de paternidade. E nós, muitas vezes, nos rebelamos contra isso. Então, assim, a segunda coisa, aliás, começa em casa. Onde que começa o discipulado? Começa com teu filho. O responsável por ganhar o seu filho para Jesus é você. O responsável em ganhar o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o primeiro responsável por isso é você. Eu preciso trabalhar com aqueles que são mais próximos de mim. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, fomos fazer um recadastramento de membros na igreja. Cássio faz isso também? Em Portugal? Não, acho que não é essa palavra que se usa, um recenseamento, um censo. Para saber quantos membros estão, não estão e tal. Percebe o que eu estou a dizer? Imagina, tem, sei lá, 500 pessoas, mas só tem 300. Então, vamos fazer... são demasiado pequenas. Mas vamos supor que tem 30, só tem 10. A proporção é mais ou menos essa, né? Mas fomos fazer isso. E fomos, então, ligando para cada pessoa. E pedimos às pessoas da igreja para preencherem um formulário, para nós termos, então, um hall de membros, para saber quem é que estava, quem não estava, atualizar os dados, aquela coisa toda. E havia um casal cujo filho não estava já há mais de 10 anos e vivia uma vida mesmo muito, muito, muito distante de tudo aquilo que o Senhor tinha. E a oportunidade seria visitarmos essas pessoas. Então, eu já estava pronto para poder visitar essa pessoa, conversar, saber e tal, não sei o quê. E o que aquela mãe fez? Ela preencheu o formulário do filho e enviou como se o filho estivesse. A preocupação dela era legítima, veja bem, é mãe. E eu fui ter com ela depois, oramos juntos, para perceber o que foi. Ela estava tão preocupada do filho ser membro da igreja. Mas mais preocupante é se o nome dele está ou não escrito no livro da vida. Aí é que está a chave. Então foi um momento assim de entender, ou seja, a nossa religiosidade, ela às vezes nos atrapalha a enxergar alguns passos, algumas coisas que precisamos fazer. Quantos vizinhos ainda não entregaram a vida a Jesus por mau testemunho das nossas casas? Porque falamos do amor, mas o que eles ouvem não é amor. Falamos do respeito, mas eles ouvem tudo menos respeito. E o que eu estou a dizer aqui, gente, não é para humilhar, é para nós sermos constrangidos pelo Espírito para pensar, será que nós
Estamos a edificar ou estamos a atrapalhar? Lembra de quando Jesus estava em casa de Zebedeu, estava a falar ali e veio aqueles 4 amigos com um amigo numa cama, numa maca, e puseram por cima do telhado para Jesus poder curá-lo? Gente, eles tentaram passar pela barreira para chegar lá, mas não conseguiam entrar. Eles tiveram que ir por cima do telhado para descer o homem para Jesus curar, e Jesus disse que o curou pela fé dos seus amigos. Mas eu pergunto, quem é que estava ao redor da casa, ao redor de Jesus, e atrapalhou e não deixou com que aquele homem chegasse até Jesus? Os próprios discípulos, os próprios que estavam a ouvir. Percebe? Aquela mulher com fluxo de sangue queria chegar até Jesus. Foi uma dificuldade para ela chegar até Jesus. Eu imagino que a cena que eu tenho na minha cabeça é que ela ela tropeçou, caiu, meio que sendo pisada pelas pessoas, ela esticou a mão e tocou na veste de Jesus. Mas as pessoas não deixaram chegar. Quando as crianças, queriam levar as crianças até Jesus, o que Pedro, João, o pessoal lá, logo, não, chega para lá, traz essas crianças, estão a atrapalhar. E Jesus, deixem vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Então, muitas vezes, na história, os crentes, às vezes, atrapalham mais a chegada de uma pessoa até Cristo do que ajudam. E nós precisamos refletir isso hoje, porque Deus nos chamou para sermos facilitadores, anunciadores das boas novas. Nós precisamos ser catalisadores. Um catalisador, ele consegue ajudar na transformação de algo assim esquisito numa coisa boa. Então, quando as pessoas vêm com toda a sujidade desse mundo, nós somos os porta-vozes da notícia, da boa notícia de Jesus, para transformar aquilo em vida. E Deus transforma a morte em vida. Gente, o pastor Caia disse assim, o chamado para fazer discípulos começa com a minha família. E ele disse assim, leiamos Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde-no sempre no seu coração as palavras que lhe dou hoje. Agora, olhe, preste atenção nisso agora. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar, amarre nas mãos, prenda nas testas como lembrança, escreva nos batentes das portas da sua casa e dos seus portões. O que ele está a dizer é em casa que nós ensinamos a fé. É comigo que o meu filho, que o meu vizinho, que o meu colega de trabalho vai ver Cristo. As pessoas não vão ver Jesus assim, num símbolo. Gente, a cruz vazia, principalmente, é um símbolo da ressurreição de Jesus. A cruz está vazia. Mas as pessoas vão ver Jesus aonde? Em nós. Nós precisamos refletir Cristo, viver como Cristo, fazer como Cristo. É fácil? É claro que não. Mas esse é o desafio do discipulado. A gente fala de discipulado, a gente fala dos discípulos de Jesus, mas a gente tem dificuldade com isso. A gente vai ver algumas coisas ainda aqui, não é? E a minha pergunta aqui é só para nós pensarmos, quem tem filhos, não é? Pais, como está o vosso discipulado com os vossos filhos? Leia a Bíblia junto com eles. Mas e o tempo e o cansaço? Lê a Bíblia junto com teu filho. Ora com teu filho. Ele precisa ver o exemplo na tua vida. Se você fala uma palavra torpe, um palavrão, teu filho vai repetir o palavrão. Se você fala uma palavra santa de bênção, o teu filho vai repetir a palavra santa de bênção. Conversa sobre assuntos profundos, né? Ele vai dizer assim, converse a respeito. A gente tem, muitas vezes, conversas superficiais, brincadeiras demais. Não estou dizendo que não podemos brincar, eu gosto de brincar, fazer piada, brincar. Mas às vezes a gente só brinca, só fica num nível superficial.
Vamos falar mais profundamente. Quando as coisas derem certo, glorifica o nome de Deus. Quando as coisas derem errado, glorifica o nome de Deus. Porque o nome de Deus é glorificado não é só quando tudo dá certo, não. Porque se fosse assim, a gente só glorificava uma vez na vida. Que a maioria das vezes dá mais errado do que certo. Mas o nome do Senhor é honrado através de nós. Outra coisa, terceiro lugar, o discipulado genuíno requer um modelo consistente. E aqui vem uma coisa importantíssima, que é o centro dessa palavra, não é? Ele vai dizer assim, vamos ver ali quantos verbos aparecem nesse texto. Vamos lá. Jesus aproximando-se falou dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Tudo que está em amarelo você vai repetir comigo bem forte assim. Então vamos lá. Primeiro verbo que aparece, ide. Portanto, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos tentar aqui. Desses 1, 2, 3, 4, e fazei discípulos, em português são duas palavras, mas no grego, no original, é um verbo, é uma palavra só, ok? Vamos pensar aqui. Desses 4, qual é o mais importante desses 4 verbos nesse texto? Qual? Ide, concordam? Ensinar, fazer. Pois é. Agora vamos tentar aqui. Fazer discípulo. Vamos pensar aqui. Normalmente, o verbo que vem na nossa cabeça, mais importante é o ide. Porque no português ele está no imperativo. E é o primeiro que aparece. Ide. E aí a gente fala assim, a igreja de Jesus precisa cumprir o ide de Cristo. E nós, como igreja, cumprimos o ide de Cristo. Vamos fazer missões porque isso é o ide de Cristo. Mas eu pergunto uma coisa. Seitas também vão? Também vão. Então estão a cumprir o ide de alguma forma. Pessoas que não têm compromisso com Deus, também vão? Também vão. Religiões, as mais diversas que estão a crescer pelo mundo, de alguma forma vão? Vão. E estão a chegar forte em Portugal. Então, veja bem, o ide, e isso, gente, é muito difícil porque eu cresci também com essa ideia que o ide é o verbo mais importante dessa frase. O ide não é o verbo mais importante dessa frase, ou dessa estrutura. Porque, no grego, o único verbo que está no imperativo é fazer discípulos. Os outros não estão no imperativo. É interessante isso, porque o ide, ele está aqui num tempo que não existe no português, mas que é basicamente determinar a maneira como a ordem principal tem que ser feita. Então ele vai dizer, como é que nós vamos fazer discípulos? Indo. Percebem? Então, o verbo central da estrutura, o imperativo, é o fazer discípulos. Isso muda a nossa concepção, gente, de missões. Isso muda a nossa concepção de igreja, de discipulado, porque eu preciso ter um ministério de missões na igreja? Claro que sim. Eu preciso ajudar lá na Venezuela, no projeto de evangelização daquela tribo? Sim. Eu preciso ajudar lá em Moçambique, lá no orfanato? Sim. Eu preciso anunciar o evangelho em países não alcançados? Sim. Mas eu preciso discipular alguém. E muitos cristãos, eu vou dizer que uma pesquisa até mais recente, mais de 70% dos cristãos entrevistados não têm um discípulo. Não tem um discípulo, e muitos nunca tiveram. O que é um discípulo, gente? Não é aquela pessoa que vai se vestir igual a você, que vai falar igual a você fala, mas ela vai precisar da sua ajuda na caminhada cristã. Precisa de tempo para isso. É tomar um café, chamar em casa para tomar um café, conversar. Uma pessoa que está simpática ao evangelho, a barreira caiu. Vamos convidar essa pessoa, vamos falar para ela, vamos ajudá-la na caminhada. Ela entregou a vida a Cristo, está com fome e quer saber mais da Bíblia. E a gente dá por óbvio, não é?
que aquela pessoa já sabe, ela já levantou a mão, como a André falou hoje de manhã aqui, ela já levantou a mão, ela já entregou a vida a Jesus, já está tudo feito, está salvo, está bom. Gente, mas a missão que Deus nos deu é fazer discípulo. O ide é uma maneira como o batizando e o ensinando, no grego ele está no particípio, mas ele é traduzido para o português sempre no gerúndio. O que é uma ação no gerúndio, em português? É uma coisa o quê? Contínua. Então, o batizando e o ensinando é o modus operandi, ou seja, a forma como a igreja deve existir, sempre a batizar, sempre a ensinar. Por isso que o ensino é base na igreja. Por isso que os batismos têm que ser também sinal de que Deus está presente nessa igreja. Ensinando e batizando, indo, ensinando, batizando. E assim eu vou fazendo o quê? Qual é a ordem principal? Aí pode passar o próximo aqui? Fazer discípulos. Esse é o imperativo. Esse é o imperativo. Então, muito além de qualquer outra coisa que possamos pensar ou fazer e tudo mais, precisamos fazer discípulos. Os pequenos grupos que temos trabalhado na local, eles são oportunidade para que nós tenhamos maior relacionamento. Maior relacionamento. Estar num corpo, estar numa família, significa prestação de contas. Eu não estou dizendo que você tem que prestar contas de todos os seus atos durante a semana, né? Vamos lá, tem que falar aqui. Não é isso, mas a minha vida, ela é afiada pela tua vida. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro. Eu me torno melhor cristão quando eu estou contigo. Tu te tornas melhor cristão quando está comigo. E assim vamos afiando e crescendo. Não podemos ser discípulos sem relacionamento. E não podemos construir um relacionamento sem tempo. Então, assim, eu sei que hoje muita gente boa não tem tempo. Eu, às vezes, me pego numa cena de vamos marcar um café, e marca para daqui a 3 semanas, 4 semanas, 1 mês. Por quê? Porque o tempo é tanto trabalho, é tanta demanda, é tanta coisa, cansaço e família, e a gente não tem tempo. Gente, aí eu pergunto o seguinte, a pessoa mais ocupada do universo, que sujou o pé nessa terra, foi Jesus. E Jesus, tendo tudo que ele tinha para fazer, ele ainda tinha tempo para fazer o quê? Para estar com aqueles cabeças duras dos seus discípulos. E caminhou com eles, e chamou atenção, e riu com eles, e puxou a orelha, e elogiou, e zangou, e comeu junto à mesa. Tempo. Nós precisamos reservar algum tempo, seja num fim de semana, seja durante a semana à noite, à tarde, de manhã, no sábado, no domingo, não sei. Mas nós precisamos conviver. Eu queria muito estimular isso. Que nós pudéssemos estar juntos, fora daqui. Porque aqui é tão bom, é tão gostoso a gente estar aqui. Mas aqui a gente veio para louvar ao Senhor juntamente com os nossos irmãos e sermos encorajados a sair daqui e a salgar essa terra, a levar saúde, paz e bênção e salvação a essa terra. Mas a gente não foi chamado para ficar aqui. A gente foi chamado para sair daqui. A palavra igreja significa literalmente chamados para fora. Isso significa, a palavra igreja é essa. Ek, kalel, ou seja, chamados para fora. Essa é a ideia. 4º lugar, ele vai dizer, o discipulado genuíno requer que passemos adiante. E aí vem o ensinar. Ensinando-os a aguardar. Como é que eu passo adiante? Ensinando as pessoas. Por isso que o ensino é base. Por isso que nós estudamos a palavra. O evangelho precisa ser partilhado. Mas quantas vezes nós guardamos o evangelho para nós mesmos? Tem gente que olha o Salmo 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas tem gente que escondeu a palavra tão bem escondida que ninguém sabe onde é que está, nem ele. Então, assim, procurar a palavra de Deus no seu coração, escondi no meu coração, significa guardá-la para que as minhas atitudes reflitam isso.
Não temos que ter medo de assumir compromissos. Tem gente que não faz discípulo que fala assim, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Essa é uma semente do mal. Sabe por quê? Porque quem é capaz? Ninguém é capaz. Discipulado não significa assim, eu sou tão perfeito, que eu vou sentar de um lado de uma pessoa tão pecadora, que ela vai aprender comigo que sou perfeito. Não é isso. Se fosse isso, Jesus não mandava a gente fazer. Mas significa um ex-faminto a dizer para um faminto aonde ele encontrou a comida. E ele vai dizer, foi assim, o meu caminho é assim, eu tenho buscado dessa forma, e o outro que tem um pouquinho menos, eu vou ajudar. E esse outro que sabe um pouquinho menos do que esse, vai ajudar outro que sabe menos que ele ainda. E isso é discipulado. Imagina pai e mãe. Quem é pai e mãe aqui sabe, nós não somos perfeitos, aliás, longe disso, nós erramos muito mais do que acertamos na criação dos filhos. Mas não tira a autoridade do pai não ser perfeito. Não tira a autoridade da mãe o não ser perfeita. Pelo contrário. Aprende-se, cresce, amadurece. Então, assim, não temos que ter medo de assumir responsabilidades no reino de Deus. E a Bíblia diz assim, olha, 2 Timóteo capítulo 2. E o que da minha parte ouviste, Paulo, escrevendo para Timóteo, diz assim, o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. Gente, o evangelho é para ser o quê? Transmitido. A liderança é para ser transmitida. Se nós firmarmos ou fundamentarmos a liderança de uma igreja numa pessoa, essa igreja não cresce, essa igreja não cumpre a sua missão. Agora, se nós entendermos que todos nós somos sacerdotes do Senhor, que todos nós somos vocacionados por Deus, então cada um assume a sua responsabilidade diante de Deus e a igreja cresce e é edificada, diz a Bíblia, como um prédio bem fundamentado. A liderança num grupo de discípulos é sempre passada adiante. E não é pelos títulos, nem pelos cargos. A gente está a falar de liderança de igreja. A liderança de uma igreja é passada pela vida. É vida com vida. E assim vamos passando vida para outras pessoas. Em quinto e último lugar, ele diz, o discipulado genuíno depende somente de Cristo. E aqui é o centro também. A gente falava lá era o centro, que era o meio da mensagem, que era o ápice ali, coisa. Mas para tudo isso acontecer, eu preciso entender que tudo depende de Cristo. Diz a palavra de Deus, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E no final, estou convosco todos os dias. Jesus já nos deu a autoridade para fazer a obra. Amém? Ele já nos deu a autoridade. E porque Ele tem toda a autoridade, porque Ele está conosco, é que nós temos a autoridade, que é dele. A autoridade não é minha, não é tua, a autoridade é de Jesus. E quando Ele está em nós, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, então a autoridade dele está comigo. Só nós podemos cumprir aquilo que Deus desafiou para as nossas vidas. Então vamos assumir isso, vamos olhar para nós, saber o que Deus tem falado conosco. Eu sei que cada um aqui tem histórias diferentes, circuitos diferentes, está em etapas diferentes da vida normal, biológica, da vida cristã. Cada um de nós tem uma história, um nível diferente, não é melhor ou pior, mas é diferente, nós somos diferentes. Mas eu queria que nós parássemos para pensar nisso. A igreja é um organismo vivo. Esse organismo vivo, ele precisa atender, então, à grande comissão. Só nós temos a autoridade que Jesus Cristo nos deu com a sua presença. E mesmo, ele mesmo disse, estarei convosco todos os dias, até o fim. Meus irmãos,
que o discipulado genuíno aconteça? Cinco coisas, né? A primeira delas é o quê? É para toda a gente. Não é para um, para dois, não é só para o clero, é para todos. Segundo, começa onde? Na minha casa. Terceiro, um modelo consistente. Qual é o modelo consistente? Fazer discípulos. Como? Indo, batizando e ensinando. Então, fazer discípulos é a base. Quarto, passar adiante, formar novas lideranças, pessoas assumirem lideranças e nós ajudarmos essas pessoas. E em quinto, somente Cristo. Ele é a base. Ele é o Senhor da nossa vida. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Eu queria pedir que pudéssemos orar juntos. Ó Deus, obrigado, Pai. Porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor, ó Pai, apesar de nós, apesar das nossas questões, o Senhor ama cada um. O Senhor ama-nos, ó Pai, ama. E foi tanto amor que o Senhor deu o seu único filho para que pudesse morrer na cruz, no meu lugar, no nosso lugar. Hoje, meu Deus, quando o Senhor nos chama para ser igreja, para cumprir uma missão, nós somos então comissionados pelo Senhor para cumprir algo que é grandioso, que nem os anjos tiveram o privilégio, é de anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Meu Deus, ajuda-nos a quebrar as barreiras, ó Pai, da religiosidade. Cura, meu Deus, as feridas nos corações daqueles que estão feridos pela igreja, mas a igreja é a instituição, a igreja que foi religiosa. Meu Deus, cura, que haja libertação, ó Deus, que haja perdão sendo liberado. Meu Deus, nós não caminhamos com mágoas e com rancores, com saúde. Não é possível ter saúde com mágoas e rancores, mas que haja perdão, que haja crescimento, Pai. Meu Deus, ajuda-nos, enquanto igreja do Senhor, a sermos discípulos genuínos e a fazermos discípulos genuínos de Jesus. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa cada pessoa que aqui está, abençoa, meu Deus, a cada família aqui representada. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Pai.